Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? E bora para mais um vídeo onde nós trocamos um escolhido e o seu Digimon para ver o que aconteceria com a linha evolutiva dentro da história daquela temporada, né? E dessa vez a gente vai ter o TK junto com a Piyomon. Então vai ser um pouco diferente. Eu sei que muitas pessoas até falaram assim, não, coloca o Patamon com a Hikari e a Teiyumon com o TK, mas eu preferi fazer dessa forma, porque assim a gente sai um pouco daquela fórmula de Digimons sagrados e vamos ver o que acontece, né? Mas antes de começar, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, se torne membro do canal, assim você me ajuda um pouco mais. Então, bora começar! O começo da linha evolutiva não pode mudar, afinal de contas a gente precisa ter a Piyomon aqui. Então, a gente vai ter Nyokimon que evolui para Pyokomon, e depois de um tempo, graças à luta contra o Kuwagamon lá e tudo mais, a Pyokomon se transforma na Piyomon. Vai acontecer da mesma forma para o TK, tá bom, galera? Então isso aconteceu junto com a Sora na temporada, foi assim que a gente viu, né? Porém, se ela estivesse junto com o TK, eu acho que as coisas seriam muito parecidas, né? Afinal de contas, ela precisava proteger, né, o escolhido dela, e o Digimon mais próximo, né, que uma Pyokomon poderia se transformar seria a Piyomon. Normalmente esses Digimons são muito conectados, né? São Digimons muito parecidos, inclusive. E tendo a Piyomon, galera, junto com o TK, né, assim como os Digimons de nível em treinamento também, mas principalmente a Piyomon, que é o pilar desse vídeo basicamente, nós temos um Digimon que de certa forma é bem parecido com o Patamon, sabiam? Inclusive, Piyomon é comparada com o Patamon em sua descrição, porque ambos os Digimons aparentemente podem voar, mas eles não voam quase nada, né? É interessante, o Patamon tenta voar, a Piyomon tenta voar, mas eles não voam quase nada, então eles acabam se locomovendo pelo chão com as pernas mesmo, que é bem mais rápido, né? Interessante isso. Mas a Piyomon normalmente é um Digimon muito amoroso, né? Muito carinhoso, ela representa esse brasão na maioria das vezes. Então, junto com o TK, eu acho que seria muito interessante, muito importante, porque dentro da história de Adventure, ele acaba sendo um escolhido que precisava muito, né, de um Digimon que cuidasse dele. Ele se metia em muitos problemas, né, até ele tinha que ser salvo muitas vezes. E se ele tivesse um Digimon como a Piyomon, que estaria lá para protegê-lo, que precisaria estar junto com ele sempre, né? Seria muito interessante, até para a própria Piyomon seria. Porque não sei se vocês se lembram, mas no começo de Adventure, a Sora não gostava muito da Piyomon, né? Ela acabou gostando mais da Piyomon depois, quando ela conviveu mais com o Digimon dela e tudo mais. Então eu acho que sim, a Piyomon e o TK combinariam muito bem na história de Digimon Adventure, né? E sabendo disso agora, obviamente o brasão seria diferente, né? Seria o brasão da esperança, a gente teria Digimons sagrados. A gente vai ver o que vai acontecer com essa Piyomon agora. No nível Champion de evolução, nós teremos um Digimon do nível Armadura, que é Suanmon, que tá aparecendo para vocês aí. Eu sei que muitas pessoas vão achar estranho por que tem um Digimon do nível Armadura aqui. Galera, os Digimons do nível Armadura podem ficar dentro de linhas evolutivas, ocupando espaços diferentes, às vezes no nível Champion, às vezes no nível Perfeito, às vezes até no nível Mega, depende de qual for, tá bom? Lembrem-se disso porque é importante para outras linhas evolutivas, por exemplo. Suanmon é o Digimon Cisne, do nível Armadura, como eu disse para vocês, normalmente vem do Digiovo do Amor. Combina bem aqui porque a própria Biyomon tem conexão extremamente forte com o Brasão do Amor, então faz sentido, né? Então a gente tem Suanmon. E esse Digimon, como eu disse, representa os cisnes, que são considerados pássaros sagrados em muitas culturas diferentes. Graças a isso, eu acho que sendo a evolução da Biyomon em conexão com o TK fica bem legal, porque a gente sabe que o Patamon com o TK evolui para vários Digimons sagrados, né? Mas continuando. Um dos pontos principais é que a Suanmon é um Digimon que usa ataques de gelo extremamente poderosos. É dito que são poderes de gelo tão absurdamente fortes para um Digimon desse nível que ela congela até partes da rede que está conectada com o mundo digital só dela estar naquele lugar, né? Então, muito poderoso, com certeza. A luta onde o Angemon apareceu pela primeira vez foi contra o Devimon. Então eles teriam uma Suanmon no lugar do Angemon combatendo aquele Devimon. Eu não sei se seria fácil, eu não sei se eles conseguiriam, talvez, né? Talvez em uma luta com todos eles juntos, né? Sendo o Suanmon aqui, a gente não tem exatamente um Digimon super sagrado como o Angemon, então talvez uma batalha em conjunto resultaria na derrota do Devimon dessa vez, né? Talvez as coisas aconteceriam até diferente e Suanmon não precisaria morrer, assim como o Angemon se sacrificou naquela luta, o que seria bem interessante e bem diferente também. E um outro ponto extremamente importante para esse Digimon, galera, é que a Suanmon é vista
como um Digimon que representa o amor, quase como se fosse uma mãe, né, para Digimons. Ela já apareceu até na Cidade do Princípio, se eu não me engano, em Digimon Frontier. E, mais uma vez, o TK era um escolhido que precisava muito, né, de alguém estar cuidando dele. Ele teve muitos problemas com isso, os escolhidos tiveram muitos problemas com isso durante aquela história. Então ele tendo um Digimon que mesmo no nível Champion, né, no nível Armadura, de certa forma nesse caso, cuidaria dele dessa maneira, né, seria, acho que, muito importante, né, resultaria em muito menos problemas e dor de cabeça para os Digi escolhidos dentro de toda aquela aventura. Mas então agora que a gente tem a Swanmon, a gente vai seguir para o próximo nível. No nível perfeito, chegando a um Sinduramon que está aparecendo para vocês aí. Sinduramon é um Digimon sagrado agora, ele é um dos Devas. Então se espera que seja um Digimon do nível perfeito mais forte do que o normal. Ele é literalmente um Digimon do tipo pássaro sagrado, o que é muito importante, né? Então ele é um galo, né? Um galo digital do nível perfeito, extremamente poderoso. E na batalha onde o nível perfeito do Patamon apareceu pela primeira vez, foi contra o Piedmon, que foi lá no final da temporada, basicamente, né? Demorou bastante para o Patamon alcançar o nível perfeito dentro daquela história. Então, se o Sinduramon fosse aparecer naquela parte, eu não acho que ele teria a mesma facilidade que o Holy Angemon, que o Magnangemon teve naquela luta. Eu acho que seria mais difícil. Porém, o Sinduramon é um Digimon que ele tem sim ataques ofensivos muito poderosos, com raios e por aí vai. Porém, um dos pontos principais dele é que ele consegue criar uma esfera de proteção, né? Ele meio que entra com todas as partes do corpo dele dentro da parte central do corpo dele, que vira uma esfera de ferro, e ali ele se protege, é quase um escudo impenetrável, digamos assim, extremamente poderoso, que tem poder sagrado, obviamente, por ele ser um Deva, né? Então ele protegeria extremamente bem o escolhido dele e protegeria também os outros que estavam passando por problemas dentro daquela batalha ali contra aquele membro dos 4 Mestres das Trevas. Então eu não acho que derrotar o Piedmon seria tão fácil assim, né? Eu acho que seria muito mais complicado, mas eu acho que seria possível. Muito provavelmente, se ele fosse afetado pelos poderes do Sinduramon, ele tomaria mais dano do que o normal, simplesmente por ele ser um Digimon das Trevas sendo atacado por poderes de um Digimon sagrado, que tem energia sagrada de alguma maneira. Então, sim, teria uma certa vantagem também. Não tão grande quanto o Holy Angemon tem, mas grande também. Então a gente tem o Sinduramon, e agora a gente vai pro nível Mega. O nível Mega vai ser um pouco diferente, galera, porque o Patamon não alcançou o nível Mega dentro da história de Digimon Adventure. Ele só foi alcançar o nível Mega pela primeira vez dentro do terceiro filme de Digimon Adventure, que é o filme dos Digiovos de Ouro, né? Onde eles combatiam um Querubimon vírus. Então, nesse caso, ao invés de aparecer o Serafimon lá, vai aparecer um Chronomon Holy Mode. Porque o Chronomon Holy Mode pode ser uma evolução para o Sinduramon, e ele é um dos Digimons pássaro mais sagrados que existem na história da franquia Digimon. Não só ele existe graças a poder sagrado, o nome dele é literalmente Holy Mode, né? Porque ele tem um outro modo da destruição das trevas e tudo mais, mas a gente não vai considerar ele nessa linha evolutiva. Ele tem poderes sagrados, ele tem chamas sagradas que ele usa para estar lutando, que também combina muito bem com outros Digimons que apareceram nessa linha evolutiva. Mas ele é um Chronomon, ele representa o tempo também, além do poder sagrado. Então, ele controlar o tempo é uma das coisas mais poderosas dentro da história da franquia Digimon também. E naquela história daquele filme, provavelmente o Chronomon Holy Mode talvez conseguiria sozinho combater o Querubimon que apareceu. Então, sim, eu acho que ele poderia ter usado o poder sagrado dele também para ter trazido os Digiovos de Ouro para estar ajudando dentro daquela história. Eu acredito que ele conseguiria fazer a mesma coisa. Mas, se ele lutasse com os poderes dele, né, usando o controle sobre o tempo e seus poderes sagrados, eu acho que ele conseguiria ter lutado de igual com aquele Querubimon vírus tranquilamente, né? A gente nunca vai ver isso acontecendo, talvez, mas pelo menos dentro da descrição dele do que ele é capaz, eu acredito nisso. Mas então, galera, através do Chronomon Holy Mode, essa linha evolutiva termina. Então, essa foi a linha evolutiva para Piomon se ela tivesse tido o TK como parceiro dentro da história de Digimon Adventure. E como eu disse para vocês,
todas essas evoluções ficaram muito legais para Piomon, né? Formou-se uma linha evolutiva bem interessante. Todos são Digimons que representam poder sagrado de uma maneira um pouco diferente, o que combina com evoluções para Digimons que teriam o TK como parceiro. A gente sabe disso porque o próprio Patamon evolui para Angemon e tudo mais, né? E além disso, são Digimons que, na minha opinião, cuidariam muito bem do TK nas situações pelas quais ele passou dentro do mundo digital, dentro daquela história, né? O TK realmente precisava disso. Em vez dele ter um Digimon que cuidava dele, o Patamon parecia muito com o TK. Então os dois acabavam tendo muitos problemas e os outros escolhidos tinham que protegê-lo, né? E nesse caso eu acho que os Digimons dele já ajudariam nisso, teriam uma personalidade um pouco diferente e ficaria muito legal. Mas então, eu quero saber o que vocês acharam de toda essa linha evolutiva, de todos esses Digimons. Deixa tudo aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês, aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de Escolhidos, até a próxima, tchau, tchau!